Olá, internautas, Pastor Jonias de volta. Estamos aqui para fazer a gravação da videoaula número 7 sobre escatologia geral, especialmente o tema a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é objeto central de todo estudo de escatologia cristã. É o alvo das atenções. Deve ser o foco. E todos os cristãos precisam estar conectados a esta realidade iminente. A segunda vinda de Cristo está dividida em duas fases. A primeira fase, arrebatar a igreja. E a segunda fase, implantar o milênio. Na primeira fase, ele vai aparecer somente para a igreja. Na segunda fase, vai aparecer para toda a terra. Na primeira fase da vinda de Cristo, Jesus virá nas nuvens. E somente a igreja vai perceber isto. Aqueles que têm as características, que têm as peculiaridades inerentes ao Espírito Santo, que serão eletrizados, serão arrebatados. Ele virá de forma rápida, invisível, sorrateiramente, para pegar de surpresa. A palavra rápido significa pegar de forma sorrateira, surpreendente. A águia, quando pega a sua presa, ela sai voando rapidamente, pega de forma sutil, imperceptível, e sai celeremente com ela para lugar desejado. Jesus também virá buscar sua igreja, e somente a igreja estará vendo Jesus nas nuvens. Ele vem rápido, arrebata a igreja e voa para um lugar que ele já está preparando. Na segunda vinda de Cristo, a segunda fase, ele virá com alarido e clamor de trombeta. Ele virá de forma ostensiva. Toda a terra vai enxergar Jesus vindo. Ele virá nas nuvens com a sua igreja, com seu cortejo. Aleluia! Vai estar baixando no Monte das Oliveiras com anjos, a igreja. Vai derrotar o poder da besta que estará governando na época no Vale do Armagedon, e estará implantando o seu reino milenar. É a segunda fase. Atentemos para Mateus capítulo 24, versículo 32 a 37. Aliás, no capítulo 24 de Mateus, o Sermão do Monte ocupa de todo o bojo das realidades da segunda vinda de Cristo. Especialmente aqui, versículo 32 a 37, que existem aqui versículos que precisamos estar bem atentos a eles para poder inferirmos sobre quando Jesus virá. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornaram
ou se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estes versículos aqui nos chamam bastante atenção. Jesus, perguntado pelos seus apóstolos, seus discípulos no Monte das Oliveiras, sobre a sua segunda vinda e quando se dará isto, ele ostenta ou lista os sinais. Ele não diz o dia e hora, mas deixa patenteado mais ou menos como e quando vai acontecer isso. Precederá sinais. Sinais. É importante observarmos, portanto, os sinais. Sinais da segunda vinda de Cristo. E ele lista esses sinais. Aqui, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, esses sinais estão explicitados em Mateus capítulo 24. Enganação sem precedentes. Aqui fala dos falsos mestres, dos falsos cristos, melhor dizendo, os cristos que vão aparecer. Guerras e rumores de guerra, fome intensa em vários lugares do mundo, epidemias globais, terremotos em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no sistema solar, grandes instabilidades na natureza e no comportamento humano, o renascimento da figueira ocupando lugar central no mundo, o anticristo e o falso profeta, a apostasia, a pregação do evangelho em todo o mundo. São os sinais que precedem a vinda de Cristo. Agora, vamos atentar para concluirmos quando vai acontecer a vinda de Cristo. Ele explicita que o dia e hora ninguém sabe. Eu acredito que naquele momento Jesus Cristo, como homem, não saberia. Porém, depois de ser glorificado, ele passou a conhecer, porque como Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe o dia da vinda dele para buscar a sua igreja. Dia e hora ninguém sabe. Mas deixou em aberto os tempos. Quando vai acontecer isso? Vamos entrar aqui numa ligeira explicação sobre a questão da geração. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Aqui no Salmo 90, versículo 10, 12. Moisés, que foi o autor desse salmo, diz: e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O texto bíblico nos fala aqui de uma geração. Vamos analisar isto. Geração.
termo ligado à ascendência, genealogia, espaço de tempo que separa cada grau de filiação. Vamos supor que o pai é uma geração, o filho é outra, o neto é outro, o bisneto é outro, e assim materializa essa ideia. Pela linguagem bíblica, a duração odiana de uma geração é 70 anos. Porém, em tempos passados, as gerações eram mais longas. Por exemplo, Matusalém viveu 969 anos, Noé viveu 950 anos, Enoque viveu 365 anos, Abraão viveu 175, Moisés 120, Davi e Salomão viveram 70 anos, e por aí vai. As gerações foram se encurtando. Hoje, na linguagem moderna, uma geração dura 70 anos. E se passar disso, segundo a Bíblia, é enfado e canseiro. Eu quero chamar a atenção dos nossos queridos internautas neste aspecto para entendermos quando Jesus virá para buscar a sua igreja, ou seja, quando se dará a segunda vinda. Voltando aqui, o oitavo sinal listado aqui, o renascimento da figueira. A figueira aqui é Israel, que ocupa um lugar central no mundo. Sabemos que a nação de Israel é modelo, é paradigma. Deus objetivou levantar essa nação para ser o alvo das atenções do mundo na área espiritual. Então, figueira é Israel. O renascimento da figueira. Sabemos que Israel foi disperso. Começou quando Israel foi dividido em dois reinos, já começou a fragmentação. Reino do Norte e Reino do Sul, depois houve diáspora, depois houve até o Holocausto. O diáspora foi o ato de todos os judeus serem espalhados pela terra. E o Holocausto, quando Hitler matou 6 milhões de judeus. Então passou pelas raias do sofrimento. Israel foi espalhado pela terra. Deixou de ser nação, mas no dia 14 de maio de 1948 foi criado o Estado de Israel. Oswaldo Euclides Aranha, o brasileiro que estava presidindo a Assembleia Geral das Nações Unidas, conduziu o processo, e no dia 14 de maio de 1948 foi criado o Israel, por Israel, o Estado de Israel. Então, nesse dia, veja bem, caríssimos internautas, a figueira renasceu, ou seja, a figueira brotou. Este é um sinal muito forte que nos encaminha, que nos mostra quando vai se dar, até quando se dará a segunda vinda de Cristo. A figueira brotou no dia 14 de maio de 1948. Voltando aqui, conforme eu vos ensinei sobre a geração, eu quero agora fazer um cálculo matemático, apocalíptico, profético, portanto,
Não caindo na aberração de marcar datas, como muitos, por exemplo, Guilherme Miller marcou a data da vinda de Cristo, que ele é o fundador do Adventismo. E T. Russo, que é o fundador do Russelismo, que são os Testemunhos de Jeová. Esses homens marcaram a vinda de Cristo. E até há pouco tempo, um pastor nos Estados Unidos marcou a vinda de Cristo, deixou todo mundo desconcertado por lá e pelo mundo afora, pensando que Jesus viria. Então, daquele dia e hora ninguém sabe. Somente o Pai. E Jesus, depois de ter sido glorificado, né, recebido um corpo glorioso, e aí ele é o próprio Deus. Então, vamos fazer esse cálculo. Pegando o dia 14 de maio de 1948, está aqui, somando com 70, que seria uma geração. Porque Jesus, ele foi enfático. Veja bem, quando diz assim, eu até deixei aqui sublinhado, eu deixei aqui em vermelho: em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Muitos caem no erro e, para criticar essa passagem, diz que isso não é verdade, porque já passou aquela geração. Eles interpretam que a geração era a geração de Cristo, quando ele diz esta geração, e desconhecem o termo grego deste versículo, que equivale a este versículo, porque no grego não há distinção entre este, aquele ou esse. No caso aqui, esta, essa e aquela. Quer dizer, esta seria agora perto, essa seria mais afastada e aquela mais distante. No grego não tem essa distinção como na língua portuguesa, né? Então, o termo aqui está se referindo não à geração de Jesus Cristo, que Jesus estava falando, mas em relação à figueira aqui, ó. Ele estava falando, né? Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornarem tenros e botarem folhas, saber que está próximo o verão. Olha aqui, aí ele diz: não passará esta geração. Quer dizer, a geração que vai ver a figueira brotar. Então, voltando aqui, quando brotou a figueira? No dia 14 de maio de 1948. Somando 1948 mais 70, que é a geração, a duração de uma geração, dá 2018. Portanto, meus caríssimos internautas, fique atento para esse detalhe tão importante, pois Jesus poderá vir até 2018. Não se engane. Esta é uma videoaula profética. Eu não estou marcando data. Eu não estou dizendo o dia e nem a hora, mas estou alertando-os para esta realidade bíblica. E Jesus disse mais: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja bem, todas as emissões proféticas proferidas na Bíblia Sagrada tiveram seu cumprimento na íntegra, milimetricamente. E não é essa que vai faltar. Quando Jesus diz: não passará esta geração, se referindo ao brotar da figueira, isso é algo muito sério. Fazendo o cálculo de uma geração, que é 70 anos na eternidade, vamos então perceber
este fato verossímil. Que Deus nos abençoe. Tchau.